Olá, boa noite. Começa agora o Band Cidade Especial Retrospectiva 2022. A partir de agora, os fatos que marcaram o ano que está terminando. Na saúde, a retomada dos hábitos cotidianos após a redução dos casos de Covid-19. Na economia, a vacinação que trouxe avanços e boa perspectiva para 2023. A tragédia da Boate Kiss, réus condenados em 2021 e soltos este ano após a anulação do julgamento. Na política, a primeira reeleição de um governador do estado na história do Rio Grande do Sul. E no esporte, os momentos marcantes da temporada para a dupla Grenal. O Band Cidade começa em instantes, fique com a gente. Estamos começando o Band Cidade Especial Retrospectiva 2022. Mostrando para você os fatos que marcaram o ano. 2022 termina com um alívio pela retomada da vida cotidiana após a redução dos casos de Covid-19 com o avanço da vacinação. Um ano de alívio na saúde. Depois de um 2021 marcado pela incerteza da vacina, filas em postos de saúde e emergências de hospitais lotados, o ano de 2022 foi de avanço na imunização, mas acendeu um alerta em relação ao controle e ao combate a outras doenças aqui no estado. Confirmadas nesta quinta-feira mais 3 mortes por dengue aqui no estado. Com a porcentagem de imunizados no Rio Grande do Sul crescendo, os primeiros meses do ano mudaram o cenário da pandemia da Covid-19. Até março, as mortes pela doença caíram 50%. Eram mais de 4 milhões de gaúchos com esquema vacinal completo. O isolamento social deixou de ser feito em 14 dias e passou para 7. Os testes ficaram mais acessíveis. A Secretaria de Saúde do Estado aprovou a implementação dos autotestes em farmácias. E agora é só esperar 15 minutinhos e o meu resultado já vai sair. Ainda em março, os números da pandemia se mostraram suficientemente bons para que, mais de 2 anos depois, as máscaras deixassem de ser obrigatórias em ambientes abertos. No mês seguinte, elas já não seriam mais necessárias em locais fechados. Mas as flexibilizações aconteceram concomitante à chegada de uma nova variante do Covid. Um caso de recombinação de Delta e Ômicron foram identificadas em uma paciente no interior do estado. Uma amostra de vírus mais transmissível e que aumentaria o número de positivos no Rio Grande do Sul. Depois desta, outras 2 novas variantes foram identificadas ao longo do ano pela Secretaria de Saúde, todas com mais capacidade de transmissibilidade. A vacina seguiu avançando, mas os casos também, o que trouxe um alerta para as autoridades. Por conta disso, a 4ª dose foi disponibilizada para todos os públicos. E um alívio para os pequenos. Crianças de 6 meses a 2 anos começaram a receber a primeira dose de imunização. Mas os quase 3 anos de atenção à Covid não foram suficientes para o combate de outros vírus no estado. O surgimento das primeiras suspeitas de varíola dos macacos, até os mais de 170 casos confirmados ao longo do ano. No final de abril, o Rio Grande do Sul entrou em alerta máximo contra a dengue. Eram mais de 9 mil casos confirmados e mais de 170 municípios registrando a doença. Até dezembro, eles saltaram para 66 mil. Somente neste ano, mais de 60 pessoas perderam a vida para a dengue no Rio Grande do Sul, o maior número em 8 anos de monitoramento. A gripe voltou a lotar UPAs e emergências dos hospitais. Mais um ano em que o Rio Grande do Sul não atinge a meta de vacinação contra a doença. Já no campo da pesquisa, avanços importantes sendo desenvolvidos e estudados aqui no estado. No primeiro semestre deste ano, 1 em cada 4 casos de sífilis registrados aqui no estado aconteceu em gestantes. O Paxlovid é uma combinação de 2 fórmulas antivirais, que devem ser tomadas juntas a cada 12 horas por 5 dias. Este pesquisador coordenou no ano passado
os testes com o medicamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A pesquisa apontou que o uso reduz em 90% a chance de desenvolver a forma mais grave de Covid. A luta de uma família com a filha diagnosticada com AME, pelo medicamento mais caro do mundo. O tratamento da doença da Bela é feito pelo Zolgensma, um remédio que custa mais de 7 milhões de reais. E a imagem impressionante de um homem sendo operado enquanto tocava saxofone na Santa Casa, em Porto Alegre. Um ano marcado por conquistas na saúde e para reafirmar a importância do avanço e investimento na ciência. O avanço da vacinação contra a Covid-19 permitiu a retomada de todos os setores da economia. 2022 termina com perspectiva de crescimento, embora a queda no PIB do agronegócio causada pela seca. Mas a projeção para o próximo ano é positiva. As lojas e os restaurantes voltaram a ficar cheios. Já as safras permaneceram vazias. 2022 começou com a esperança de ser marcado por crescimento da economia e por uma retomada do comércio. Mas, na verdade, para entender o contexto econômico no Rio Grande do Sul neste ano, foi preciso olhar para o céu. Uma das maiores secas da história do estado endividou dos pequenos até os grandes produtores em diversas regiões. A falta de chuva afetou as principais culturas. O milho e a soja não se desenvolveram como deveriam sem a água. O resultado? Dezenas de bilhões de reais perdidos para a economia gaúcha. A projeção é que o PIB feche o ano com queda de mais de 2%. Todo o estado do Rio Grande do Sul se prejudica. Para cada R$1 que se perde dentro da porteira, se perde R$ 2,49 fora da porteira. Então, é um problema muito mais da cidade do que do campo. Falar de PIB pode parecer distante da realidade da maior parte da população, mas ao longo do ano, os gaúchos sentiram no bolso um outro conceito importante do setor econômico, a inflação. A alta nos preços foi observada em diferentes atividades do dia a dia. Dirigir custou caro em 2022, e não só pelo alto preço dos veículos, mas principalmente pelo valor dos combustíveis. A gasolina chegou a custar R$ 8,00 no estado em alguns meses, e só foi baixar depois de várias medidas do governo. Sou motoboy há 6 anos, hein, cara? Ultimamente eu tava até pensando em parar de trabalhar de moto, porque tá demais, né, cara? Nunca tinha visto o preço do diesel superior ao valor da gasolina. A alta dos combustíveis foi observada em todo o país. Isso impactou diretamente no valor dos produtos nas prateleiras. Na hora de fazer as compras no supermercado, não faltaram vilões. A carne subiu tanto que muitas pessoas trocaram pelos ovos. Os preços do leite, do pão e do tomate também foram para as alturas. Em 2022, Porto Alegre chegou a ter a cesta básica mais cara de todo o país. Da metade do ano, pelo menos, para cá, a gente tem notado, todo mês tem aumento. Cada vez que tu chega aqui, tu sente que o preço está mais alto. No acumulado deste ano, a lista dos 13 produtos subiu 14%. Em novembro, um dos meses de maior alta, a cesta básica custava mais da metade de um salário mínimo, cerca de 60%. Alimentos mais caros no super, comida mais cara nas mesas. Almoçar ou jantar fora também mexeu com o bolso dos gaúchos neste ano. A inflação fez os restaurantes subirem os valores dos pratos prontos e também dos buffets. Os insumos, eles aumentaram muito, desde o ano retrasado eles vêm aumentando, e o problema é que a gente não tem como repassar esse valor, né? Embora a gente faça ajustes, mas é muito abaixo. Então, as margens que se tem são muito pequenas. Então, qualquer baixa que se dá, isso afeta diretamente a gestão do negócio de alimentação. Os donos de restaurantes também sentiram no bolso o custo do gás de cozinha. Neste ano, o item chegou aos maiores patamares da história do Rio Grande do Sul. Em alguns meses, foi preciso desembolsar R$ 130 para comprar um botijão. O salário que não sobe, só sobe o gás, aí é complicado. Não adianta, ou tu compra ou tu não come, né? Para 2023, a expectativa dos gaúchos não poderia ser diferente do que esperar os preços baixarem. Para isso, o economista alerta que vai depender muito do cenário nacional e das políticas econômicas do novo governo. Nós estamos torcendo que haja uma reavaliação e que governo seja uma coisa, a transição seja outra. Agora, o que está vindo da transição está nos preocupando e bastante.
Já no PIB, o Rio Grande do Sul deve fechar 2023 com alta na casa de 5%. O otimismo envolve o agronegócio. Sem a quebra da estiagem da safra passada, o estado deve ter uma colheita bem maior no ano que vem. Mas isso depende, de novo, de olhar para o céu e esperar que a chuva traga boas notícias. Após 9 anos da tragédia da Boate Kiss, todos os réus foram condenados. Em 2022, os acusados foram soltos após a anulação do julgamento. Em agosto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que, entre outros pontos, o sorteio dos jurados não ocorreu dentro do prazo estabelecido por lei. A decisão dos magistrados também considerou que as defesas não tiveram acesso em tempo hábil à lista de jurados. 2 desembargadores votaram a favor e 1 contra. Eu entendo que não teve nenhuma das nulidades acolhidas. Isso, para mim, assim, é tranquilo. Foi um julgamento transmitido. Então, a partir do instante que o julgamento é transmitido, sabe, toda a sociedade fiscalizou. Nós tivemos nulidades relativas a quesitos, que são questões técnicas, né? De tal maneira que não foi um problema. Nós não temos a nulidade do caso Kiss por uma questão. Nós temos um conjunto de irregularidades que foram todas, isso é uma coisa bem importante se dizer, foram todas consignadas antes pelas defesas. 10 meses após a condenação dos réus, a anulação do júri veio como uma avalanche na vida das famílias dos sobreviventes. A anulação do maior júri da história do estado é um dos fatos que marcaram o ano de 2022. O Rio Grande do Sul ficou internacionalmente conhecido pela morte de 242 jovens dentro da Boate Kiss no dia 27 de janeiro de 2013. Mas tragédias como essa continuam acontecendo, inclusive dentro de casa. Na região metropolitana de Porto Alegre, mãe e padrasto foram presos por envolvimento no assassinato de uma menina de apenas 4 anos na cidade de Alvorada. Mirela Dias Franco foi levada em 31 de maio já sem vida até um posto de saúde para atendimento. A médica que atendeu disse que ela estava com várias lesões de diferentes formatos, cores pelo corpo. Inclusive, foi verificada posteriormente fraturas nos membros, né, na mão, queimaduras pelo corpo. Relataram que ela já havia chegado sem vida e que parecia que já havia falecido há um tempo já. A versão de que Mirela caiu no banho não convenceu a polícia. A investigação descobriu que os maus-tratos eram recorrentes e que houve negligência por parte do Conselho Tutelar da cidade, que já havia sido procurado por um hospital meses antes, quando a criança deu entrada com um braço quebrado. Na época, a unidade de saúde já desconfiou do motivo da fratura. O conselheiro tutelar Leandro Brandão foi exonerado após declarar à polícia que chegou a tentar contato com a família e não conseguiu. Ele responde por falsidade documental e falso testemunho. E 2022 também foi o ano em que diretrizes, processos e procedimentos orientados pela Brigada Militar foram questionados. No mês de maio, um torcedor do Brasil de Pelotas foi agredido por agentes durante uma abordagem. Rai Duarte, de 33 anos, passou mais de 100 dias internado no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. 11 policiais foram indiciados pela violência. Eu abandonei o futebol. Mas vai continuar chavante? Continuo no Brasil, mas eu não viajo mais. Talvez vá só na Baixada lá, mas não viajo mais. No interior do estado, outro caso chama atenção. Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, desapareceu no dia 12 de agosto, após uma abordagem da Brigada Militar na cidade de São Gabriel. A polícia concluiu que o jovem foi agredido até a morte. O corpo foi encontrado uma semana depois, em um açude. Na política, o ano foi marcado pela primeira reeleição de um governador na história do Rio Grande do Sul. Depois de um primeiro turno equilibrado, Eduardo Leite venceu o pleito com 57,1% dos votos. Ano de eleição é sempre turbulento. Esse, então, ainda vai demorar para acabar.
mesmo depois do dia 1º de janeiro de 2023. A reeleição inédita no governo do Rio Grande do Sul deixa ainda mais forte essa sensação de continuidade. Mas não significa que nada mudou. Ainda mais quando lembramos que no início do ano, Eduardo Leite renunciou ao cargo que reconquistou nas urnas em outubro. Irei renunciar ao mandato de governador para que possa estar na política, atuando nessa eleição que é decisiva. Um olho no estado e outro em Brasília, mesmo depois da derrota nas prévias nacionais do PSDB. O cenário era o seguinte: o candidato do partido para o Planalto era João Dória. No Palácio Piratini, o novo governador era o vice de Leite, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Em maio, Dória desistiu da presidência. Leite não aproveitou a chance. No mês seguinte, o gaúcho de Pelotas quebrou uma promessa antiga. Comecei a amadurecer a possibilidade de disputar um novo mandato em janeiro deste ano, a partir de conversas que mostravam a dificuldade de nós mantermos a nossa base unida em torno de outra candidatura. Na mesma chapa, Gabriel Souza foi anunciado como candidato a vice. Divisão no MDB. Desta vez, o partido não teria um representante direto na disputa pelo governo. Depois das definições, todos apostos. A corrida começava e, como sempre, o primeiro passo era dado nos estúdios da TV Bandeirantes. O debate de agosto deu o ritmo da campanha. Eram 8. Mas os 3 protagonistas da disputa já deram as caras ali. Nesta eleição aqui no Rio Grande do Sul, existem 2 campos. Ou está com o Lula, ou está com o Bolsonaro. Caixa 2, confesso, não pode falar em corrupção. E a verdade é, enquanto o Eduardo Leite estava mais preocupado com a sua carreira política, tanto é que renunciou ao mandato de governador do estado, você estava mais preocupado em fazer passeio de moto com o capitão. Transformei a realidade na minha cidade, em Pelotas, e transformamos a realidade de um estado que não tinha nem a capacidade de pagar os salários dos seus servidores, que tinha atrasos com hospitais, que tinha atraso com municípios, num estado que paga as contas em dia, reduz impostos e abre espaço para os maiores investimentos. O segundo turno seria decidido por Leite e Onix. O tom, que já era alto, subiu ainda mais. Ficou pipocando em ministérios, não conseguiu parar em nenhum, porque não deu certo. O ministro pipoqueiro. Mas o senhor só governou 3 anos e meio, o senhor renunciou aos gaúchos. Esse é o seu problema. Mentir demais. Uma disputa longa, cansativa e que acabou com uma novidade histórica. Eduardo Leite, o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Na Cidade Baixa também teve comemoração. E em nível nacional, pelo retorno de Lula à presidência da República. Nas estradas e em frente aos quartéis, protestos. Política se misturou com polícia e a briga por um cargo virou briga de rua. O sentimento é tristeza por não poder trabalhar, né? Mas não tem volta. Os eleitos já estão diplomados, em Brasília e por aqui. Deputados, o senador eleito Hamilton Mourão, o vice e o governador. A posse é no domingo, quando um ano mais calmo deve começar. O intervalo e já voltamos com este Band Cidade Especial Retrospectiva 2022. E vamos falar sobre futebol, os fatos que marcaram o ano da dupla Grenal. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade Especial. Mostrando para você os fatos que marcaram 2022. Neste bloco, vamos falar do esporte. Com fracassos históricos no começo da temporada, o Inter terminou o ano deixando o torcedor esperançoso para 2023. Já o Grêmio voltou para a Série A e projeta uma temporada de manutenção na elite do futebol brasileiro. A temporada 2022 da dupla Grenal começou com perspectivas diferentes. Do lado colorado, a conquista da Sul-Americana tomava conta do ambiente. Para isso, o Inter contava com a chegada de reforços e um treinador que hablava a língua da competição. Alexander Cacique Medina teria a missão de buscar o bicampeonato do torneio, que era o objetivo vermelho. Já o Grêmio, encurralado na Série B, parecia não ver nas mudanças um sinal de resultado. Além da manutenção da direção, Wagner Mancini ficou no cargo de técnico do tricolor.
e ganhou tempo para trabalhar no começo de 2022. Foi então no Gauchão que os dois técnicos deram os primeiros passos. No Inter, o time tentava se encontrar, buscando entender um novo estilo de jogo e as melhores peças. Já no Grêmio, a turbulência da Série B, que ainda nem havia começado, já colocava pressão em Mancini, que pouco durou. Demitido, o técnico gremista dava lugar a um velho conhecido. Roger Machado estava de volta à casa mata gremista. Com o campeonato em andamento, era hora do primeiro Grenal. Porém, o jogo não aconteceu. Apedrejado por torcedores do Inter, o ônibus do Grêmio que transportava os atletas acabou danificado. Jogadores atingidos como Vija Sante, volante do Grêmio. Na primeira vez na história, um clássico foi cancelado por um fato como esse. Se no Gauchão as coisas não pareciam um problema, apesar dos resultados que não encantavam a torcida, a Copa do Brasil foi um banho de água fria para os dois treinadores. Roger acabou eliminado com o Grêmio para o Mirassol, fora de casa por 3-2. Já o Inter não conseguiu encarar o modesto Globo. Voltando ao Gauchão e com o Grenal remarcado, o Inter de Medina conseguiu a vitória e uma tranquilidade para seguir na temporada em busca do desejado título. Porém, os times iriam se enfrentar novamente. Nas semifinais do Gauchão, a vez foi do Grêmio. Com vantagem na tabela, o tricolor decidiria as semifinais em casa. Mas foi no Beira-Rio, com um 3-0, que a classificação saiu encaminhada. Na volta, mesmo com um bom jogo do Colorado, Tyson marcou, mas o 1-0 foi insuficiente. Enquanto o Grêmio pensava na final do Gauchão, o Inter dava os primeiros passos na Sul-Americana. Já o tricolor foi a Erechim. Contra o Ipiranga, Lucas Silva, de pênalti, deu os primeiros tons da decisão do Gauchão. Era o Grêmio em busca do pentacampeonato. No segundo jogo, em casa, o Grêmio só confirmou. Bruno Alves e Rodrigues marcaram para o tricolor. O Ipiranga até descontou, mas o troféu foi para o armário da Arena. Com a temporada andando, o Grêmio estreava na Série B. Já o Inter encara o começo do Brasileirão. Sem grandes resultados, o Inter se viu obrigado a demitir Cacique Medina e procurar em Mano Menezes uma reconstrução no trabalho de 2022. O técnico conseguiu tirar o Inter da dificuldade da Sul-Americana e levar o clube à classificação. Já no Brasileirão, o time procurava a melhor formação, no intuito de garantir uma vaga na Libertadores. O Grêmio, focado único e exclusivamente na Série B, repatriava um grande nome. Lucas Leiva estava de volta depois de 15 anos e com o intuito de ajudar na retomada à elite. Objetivando o título da Sul-Americana, o Inter encarou o Colo-Colo. Depois de perder fora, o time de Mano transformou o Beira-Rio em um caldeirão. E a virada aconteceu em uma noite inspirada de Pedro Henrique, destaque do Colorado não só no jogo, mas também no ano. Já o Grêmio parecia que não brigaria pelo título do Brasileirão, da Série B, mas a vaga estava encaminhada. Ainda assim, as atuações do time e a incerteza da direção fizeram do Grêmio um mar de dúvidas. Foi então que uma mudança parecia que era inevitável. Renato, um pouco mais de um ano, estava de volta ao tricolor. Na Sul-Americana, o Colorado encontrou um obstáculo final. O Melgar do Peru, nos pênaltis, eliminou o Internacional, frustrando as esperanças de um título na competição. Ainda assim, o Colorado reuniu forças, uma série de vitórias no Brasileirão e atuações que agradavam o torcedor. Escolher acreditar era mais que um desejo, era uma obrigação. Sofrendo, mas mantendo-se, Renato e o Grêmio aos poucos iam consolidando a retomada do Brasileirão. Jogo após jogo, o time pontuava e encontrava uma sinergia para retomar a vaga na elite. Coube aos deuses do futebol fazer com que o Grêmio voltasse aos aflitos e, diante do Náutico, fora de casa, outra vez garantisse o acesso. Já o Inter, mesmo que com o sonho que fosse real, o Brasileirão estava distante. O Colorado garantiu a vaga na Libertadores, sem sustos, mas a conquista nacional ficou para trás. Porém, a temporada ainda reservava uma última oportunidade de coroar o ano. Em casa, diante da torcida, o Inter se despediu
com um show contra o Palmeiras, celebrando o trabalho de 2022. Em 2023, Grêmio e Inter estão de volta lado a lado no Brasileirão. O Grêmio remontando o time com a eleição de Alberto Guerra, escolhido pela torcida no começo de novembro. No Inter, a Libertadores, montando um time forte e procurando o tricampeonato continental, era o objetivo. Cada clube com a sua perspectiva, mas mantendo sempre a rivalidade elevada, em grandes níveis, para que no próximo ano possamos mais uma vez contar uma bela temporada como a de 2022, que agora se despede. Termina aqui este Band Cidade Especial Retrospectiva 2022. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. E a gente se encontra no primeiro Band Cidade de 2023. Segunda-feira, 6:50 da noite. Esperamos vocês. Excelente virada de ano e até lá. Se cuide, um feliz ano novo e uma boa noite.